Vocês estão vendo o cronograma, gente? Sim. Ah, tá ok. Então a nossa disciplina é saúde do idoso, tá? É para começar às 7h30, mas a gente não vai começar às 7h30. Pela turma eu tô vendo que a gente vai começar só às 9. Mas vamos manter esse horário de 8h15, tá? Até porque aqui no CTA que também começa a chegar alguém, o horário deles na verdade começa às 8, tá? E aí a gente vai até esse horário. Não é obrigatório a gente ir esse horário, depende de como vai a disciplina, né? Às vezes a gente termina mais cedo, tá? E aí, observem que eu irei passar um estudo dirigido apenas no valor de 3 pontos, tá? A data que eu vou passar o estudo dirigido é dia 9, sexta-feira dessa semana. Eu gosto sempre de tentar dar para vocês num intervalo de tempo bom para vocês conseguirem fazer. Então eu vou passar na sexta e a data de entrega vai ser até a segunda-feira, tá? Aí vai ser apenas um estudo dirigido. Tá. A nossa prova da N1 é dia 12/7. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa sua matéria tem estágio? Não. Saúde do idoso é uma matéria bem tranquila. A gente vai falar basicamente das necessidades do idoso, do que o idoso precisa, algumas apresentações fisiológicas que o idoso tem, tá? Na sua fase, mas não tem estágio. Mais pra frente, que vocês vão ter os estágios específicos e aí vocês vão ter a oportunidade, né, de ter experiência com pessoas idosas, tá bom? Mas essa disciplina é uma disciplina bem teórica, tá? Tá bom. E aí a nossa prova é dia 12/7, segunda-feira, tá? E a recuperação é dia 14. Então fica bem em cima, tá, gente? A término da disciplina é dia 14. E eu viajo no outro dia, então não adianta ficar de final e querer me entregar a prova fora do prazo, porque não vou nem receber, vou bloquear o número dos alunos. Brincadeira, tá, gente? Olha, hoje... Brincadeira nada. Mas eu, né, preciso de férias. Hoje, dia 5/7, eu tô apresentando o plano de aula para vocês. A gente vai fazer uma introdução da disciplina e já vamos entrar nas políticas nacionais da saúde do idoso. Tudo que é relacionado às políticas nacionais, sobre a questão das leis do SUS com relação à saúde do idoso, tá? Dia 6/7, que é amanhã, a gente vai falar só sobre o Estatuto do Idoso. Que como é um tema muito longo, a gente vai precisar de uma aula inteira só para ele, tá? E aí, no dia 7, a gente vai falar sobre as teorias do envelhecimento, a fisiologia do envelhecimento e as mudanças psicossociais que o idoso passa. Dia 8, a gente vai para as mudanças cognitivas, imunizações e terapêutica medicamentosa. Essa parte aqui é muito importante porque todo idoso tem problema com isso. E aí, no dia 9, na sexta-feira, a gente vai pegar e vai falar sobre os problemas mais comuns que afetam o idoso, quedas e fraturas em idosos, que a gente sabe que é uma coisa muito comum, e aí eu já passo o estudo dirigido para vocês, tá? Esses são os dias que nós vamos entrar na plataforma para ter aula. E aí, no dia 12, na segunda-feira, a gente vai fazer a correçãozinha do estudo dirigido e logo em seguida eu vou passar a prova teórica para vocês, tá? Já vou passar a prova. E aí, vocês, dia 13 é o prazo final para entrega. Dia 13 é o prazo final para entrega. Vou passar dia 12. Vocês vão entregar no dia 13, ali mais ou menos 11 horas da manhã, por aí, 10 horas. Então, a gente não vai precisar entrar na plataforma dia 13, tá? E aí, à tarde, no período da tarde, eu já envio as notas gerais de vocês, tá? E aí, no dia 14, quem ficou de segunda chamada, que não fez a primeira prova teórica bonitinha, vai ter que solicitar a segunda chamada pela coordenação, né? E se ficar de recuperação, a prova de recuperação já vai ser dia 14. Tá, Lia, teu microfone tá ligado. Desliga. Tá, calma aí só um pouquinho, tá? Já calma, meu.
Então, aí dia 14 já é a prova de recuperação. Então, vocês estão vendo que o cronograma fica muito apertado, né? Eu vou passar a prova de recuperação no dia 14 e vocês têm que me entregar ela dia 14, com algumas horas depois só. Então, o período de entrega é bem curto. E aí eu já passo as notas finais de quem fez recuperação. Quem não ficou de recuperação, dia 13 já tá livre de mim, tá? Aqui, ó. Agora, quem vai ficar de recuperação, dia 14, ainda tem que bater cabeça. Entenderam o cronograma, gente? Dúvidas? Sim. Tudo certo, né? Então, é isso. Fiquem atentos. Eu vou mandar esse cronograma pelo WhatsApp, tá? Fiquem atentos ao cronograma, às datas. Então, essa semana, todos os dias, teremos aula normal, tá? Aí eu vou mandar pra vocês também a apostila, tá? Eu fiz a apostilazinha pra vocês. Acho que ela tem 50 páginas. Aí eu fiz, ó, a apostila. Mandei, vou mandar pra vocês pelo WhatsApp e ela também vai estar disponível aqui, caso vocês queiram pegar ela impressa, aqui no CTEAC. Tá? Vou mandar também pelo WhatsApp a cartilha de saúde do idoso. Começou a gravar a aula? Já, tá gravada desde o começo. Ó, aqui é a cartilha, tá? De saúde do idoso. Aqui tem as informações adicionais, né? Algumas informações do slide eu tirei daqui, mas essa cartilha não vai ficar disponível para impressão aqui no CTEAC, tá? Ela fica a critério de vocês. O que vai ficar pelo CTEAC é a apostila. Aqui tem bastante coisa falando sobre alimentação, a saúde do idoso em modo geral. Essa cartilha foi feita pelo Ministério da Saúde em 2006 e ainda vale até hoje. Agora, vamos passar para a aula especificamente, tá, gente? Que o nosso conteúdo tem um conteúdozinho pra gente, então essa semana é mais corridinha. Dúvidas podem perguntar aqui, tá? Então, a nossa disciplina tem um microfone ligado, gente, eu só escuto bater. Eita. Gente, vocês estão me ouvindo? Tô sim. Sim. Ah, tá. A reunião tá funcionando pra vocês? Que aqui no meu celular parece que ela caiu. Tá falhando um pouco. É a conexão da internet. Deixa eu ver aqui. Parece que caiu aqui. Tá bem. Até a minha internet mesmo, do meu celular, tá ruim. Pera aí, galera. Estranho. Pera aí que eu tô só entrando aqui. Voltei. Tá. Pra vocês tá dando pra ver tudo? Tá tudo certo, né? Consegui voltar pra reunião. Tá. Se sair e ficar muito ruim, me avisem, tá? Mas na gravação não fica não ruim desse jeito. Então vamos lá. Tá bom. Vou desligar. Tá. A nossa disciplina é saúde do idoso. Então, como eu falei, é uma disciplina tranquila, tá? Nós vamos falar sobre as mudanças fisiológicas no corpo do idoso, os problemas mais comuns que afetam os idosos, tá? É uma disciplina bem tranquila, a gente vai falar um pouquinho de leis, políticas públicas, tá? E aí, hoje, a gente vai entrar falando sobre política e programa de atenção à saúde do idoso. Então, vamos lá. Mas, afinal, para início de conversa, o que significa envelhecer? Né? O que é o fato de nós envelhecermos? Né? O envelhecer deve ser visto como um processo contínuo de crescimento intelectual, emocional e psicológico. Isso foi um filósofo que
que falou e deu essa definição sobre o envelhecer. Então, o envelhecer não quer dizer que nós estamos ficando inúteis, né? Que nós não temos mais serventia, que o nosso corpo deixe de ser jovem, né? Muitos idosos, eles se veem assim, acham que o envelhecimento tem a ver com o corpo deixar de ser jovem. Mas, na verdade, é um processo contínuo do crescimento. Igual quando a gente cresceu, quando éramos crianças, viramos adolescentes, adultos, ficamos mais maduros, nós vamos envelhecer. Isso é um processo de crescimento, né? E dentro desse processo de crescimento, ele tem um processo intelectual, né? Nós temos uma carga maior, né, de intelecto, então a gente soma muito conhecimento ao longo desse tempo, né? A gente tem uma carga emocional diferente, um psicológico totalmente diferente. Então, envelhecer, ele é basicamente isso, tá? É considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais, tá? Isso é pelo Ministério da Saúde. Então, a partir de 60 anos já é considerado idoso, e a partir dessa idade ele tem direito a todas aquelas coisas. Transporte coletivo gratuito, né? Ele tem direito a vaga preferencial para idoso, passar em filas, essas coisas, né? Antes de 60 anos ele não é considerado idoso. A Política Nacional do Idoso, né? No Brasil, além das garantias constitucionais, o direito à pessoa idosa é amparado por lei, e a gente vai saber quais são. É a Lei 8.842 de 1994, que é a Política Nacional do Idoso. Então, essa Política Nacional do Idoso, ela é uma lei que recruta todas as coisas que são de cuidados com a saúde do idoso, tá? Aí fica aparecendo esse negócio aqui. Tudo que é relacionado a cuidados da saúde do idoso, principalmente com relação à SUS, é regido pela Lei da Política Nacional do Idoso, que é a 8.842 de 94. Então, gravem bem essas coisas, porque isso é muito comum em cair em concurso, tá? E é assunto de prova também. Nós temos também a Portaria 1395 de 99, que ela estabelece a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, a gente tem uma lei e nós também temos uma portaria que normatiza todo o cuidado com a pessoa idosa. E temos principalmente o Estatuto do Idoso, né? Que é a Lei 10.741, que foi regida em 2003. O Estatuto do Idoso é válido até hoje, gente. É tanto que a Cartilha de Saúde do Idoso foi feita em 2006, então 3 anos depois do Estatuto do Idoso, porque ela também, né, tá dentro ali, foi regida com base no Estatuto do Idoso. Por isso que a gente vai ter uma aula só para ele, porque ele é bem grande, mas é muito importante para nós da área da saúde termos o conhecimento. A Política Nacional do Idoso. A Política Nacional do Idoso tem sua base principal em 5 princípios, né? O princípio número 1, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. Então, significa, né, que todos nós, né, a família, a sociedade e o Estado, ele tem por obrigação cuidar desse idoso, seus deveres de cidadania. Então, nós temos a obrigação de cuidar. Por exemplo, se esse idoso quiser votar, exercer a cidadania dele, ele não é mais obrigado. A partir de 60 anos, ele não é mais obrigado a votar. Porém, se ele quiser ir, ele pode ir. E aí, a família tem por obrigação levar, né? Se não tiver como, o Estado se disponibiliza, entendeu? Então, tem todo um processo aí para esse idoso ir exercer o seu direito ao voto, o seu direito de ir e vir. Então, é nosso dever isso. O 2, o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. Então, todos têm que ter conhecimento sobre o processo do envelhecimento. Por isso que essa disciplina é uma disciplina que ela tem que ser dada para todas as áreas da saúde. Todo mundo tem a disciplina de saúde do idoso, justamente porque ela diz respeito a toda a sociedade e a gente tem que ter conhecimento sobre ela.
O 3, o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. Então, ele não deve sofrer preconceitos, ele não deve sofrer problemas, nada disso. A gente tem que tratar ele como uma pessoa comum, né? É tanto que pelo Código Penal é crime, né? É considerado crime você destratar uma pessoa idosa. 4, o idoso deve ser o principal agente... Ai, que coisa chata. Peraí. Pronto. O idoso não deve sofrer... O idoso deve ser o principal agente e o destinário das transformações a serem efetivas através dessa política. Então, o idoso, ele é a pessoa principal. Quando nós vamos pensar em políticas públicas para o idoso, ele é a pessoa principal na qual nós temos que nos preocupar. Então, todas as políticas são relacionadas ao bem-estar dele. 5. As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o meio urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral na aplicação desta lei, tá? Porque tudo que for colocado como políticas públicas para a saúde do idoso, a gente tem que levar em consideração que nós não temos idosos que moram apenas na zona urbana. Nós temos idosos que moram na zona rural, né? Então, isso é algo que vocês precisam, sempre que for pensado em políticas públicas, nós temos que colocar políticas públicas para todos. Por isso que existe hoje aquele projeto Saúde Itinerante. Além de querer, né, atingir todos os públicos, ele também foi pensado baseado na Política Nacional da Saúde do Idoso, que era para a gente conseguir estreitar os laços para esse idoso, levando em consideração que o idoso, ele, a partir do momento da vida, ele fica doente com mais frequência do que um adulto comum, né? Gente, tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Tô falando muito rápido? Tá tudo bem? Tá dando pra entender. A internet tá travando? Eu tô entendendo. Não, só esse negócio aí entrando no meio direto, que atrapalha a gente escrever às vezes. Eu tirei, tá? Mas de qualquer jeito, Thalia, Tá. todo o conteúdo que eu mostrar aqui pra vocês, eu vou enviar pro WhatsApp, tá? Todos os slides eu vou enviar, eu disponibilizo pra vocês. Vou enviar a apostila, a cartilha e todas as aulas eu vou ficar enviando o slide, tá? E aí eu sempre, até esqueci de falar no programa, eu exijo de vocês basicamente do slide, tá? Na prova e tudo, o conteúdo é baseado no slide porque ele é mais resumido, né? Tá bom. Então vamos continuar. A Política Nacional do Idoso. Então, dentro dela nós temos os órgãos e as entidades do Ministério da Saúde, né? É o Ministério da Saúde, né, que se responsabiliza, né, em readequar os seus planos, programas, projetos e as atividades que são feitas conforme as diretrizes e responsabilidades nelas estabelecidas, né? Então, como eu falei, tudo é regido, né, pelas políticas nacionais de saúde do idoso e tudo passa pelo Ministério da Saúde. A gente passa essas políticas para dentro dos estados, né, e os estados são responsáveis por passar para o município, porque é no município que fica responsável os postinhos de saúde, né? É o município que é responsável pelos postinhos de saúde. E aí eles que são responsáveis por botar em prática esses protocolos. A Política Nacional de Saúde do Idoso, no artigo 10, o inciso 2, destaca que deve-se criar condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva do idoso na sociedade, o que envolve saúde de qualidade, garantindo ao idoso assistência à saúde nos diversos níveis de atendimento. Ficou meio torto aqui, mas é isso. Então, nós temos que promover a autonomia para esse idoso, né? Ele tem que ter a autonomia de poder resolver os seus próprios problemas, de poder ter essa efetividade na sociedade, de poder ir, né, numa unidade de saúde e ele mesmo cuidar da própria saúde. As meninas que passaram estágio comigo, com certeza viram, né? Às vezes, nem sempre, o idoso ele tem condição de estar ali
buscando pela própria saúde, porque a gente fala uma coisa e ele não entende e ele volta para casa com a mesma dúvida, né? Mas essa autonomia não pode ser tirada deles, tá? Teve uma época que eu até estava pensando em implementar lá no Barral, né? Conversei com a coordenação para sempre exigir, né, que os idosos a partir de 60 anos levassem uma acompanhante, né, para a gente poder pelo menos em consultas médicas, né, porque eles chegam lá com a dúvida, o médico fala, passa remédio, ele chega em casa com a mesma dúvida. Quem tem idoso em casa, eu acho que deve ter passado por essa experiência, né? E aí, só que aí vai contra a política nacional de saúde do idoso, né? A gente precisa que ele tenha, né, essa pessoa acompanhando, porém, ele não pode ser barrado no serviço de saúde se ele não tiver acompanhado. Então, ele precisa ter autonomia de poder resolver os próprios problemas de saúde, porque senão a gente estaria fechando as portas para esse idoso, tá? Visando melhores condições de saúde voltadas para o idoso, foi promulgada em 1999 a Portaria 1395, que estabelece a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, ela estabeleceu em todos os estados e municípios essas políticas de saúde que todos os idosos teriam direito. Então, o propósito da política é a promoção do envelhecimento saudável, a preservação e a melhoria ao máximo possível da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de doenças, a recuperação da saúde daqueles que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes permanência no meio em que vive, exercendo de forma independente suas funções na sociedade. Então, ou seja, nós queremos sempre um envelhecimento saudável. A gente quer promover saúde para esse idoso, a gente quer promover ações que cuidem dele antes dele ficar doente, né? É tanto que nós temos, por exemplo, programas de educação em saúde para idosos. Nós temos programas de rastreamento de diabetes, né, e hipertensão, antes que elas venham a, de fato, se tornar diabetes e hipertensão, né? E aí, a partir disso, né, a gente tem essa parte de recuperação da saúde. Quando esse paciente ele fica doente, nós temos a parte da recuperação da saúde, para que ele viva da melhor forma possível com aquela doença. Igual o exemplo que a gente vê bastante, diabetes e hipertensão, né? Que é uma doença que acomete muito os idosos, mas não é exclusiva de idosos. Mas ela acomete bastante esses idosos. Então a gente quer o quê? Recuperar a saúde e que ele viva com mais qualidade, né? Na verdade, que ele viva com o máximo de qualidade possível, né? Dentro dessas condições. E caso ele fique doente e fique muito ruim, a gente entra com o protocolo de reabilitação desse paciente, para que ele volte rapidamente para o meio dele, porque todo idoso, quando eles ficam doentes, tudo que eles querem, quando eles ficam internados, eles só pensam em ir para casa, né? Tudo que eles querem é ir para casa e voltar a fazer as coisas, voltar a fazer almoço. Então, e a gente também, como da área da saúde, né, da equipe de enfermagem, a gente também quer que esse paciente volte o mais rápido possível para o seu âmbito familiar normal e continue com as suas atividades de forma independente. A gente jamais pode tirar a independência de um idoso. Isso aí vocês vão ver que durante toda a disciplina eu vou bater bastante nessa tecla da independência do idoso. O idoso tem que continuar independente dentro das suas possibilidades. Não adianta a gente querer também forçar que ele seja 100% independente e ele não tenha condições de manter a independência. Mas a gente mantém pequenas independências, sabe? O idoso que tem uma condição dele conseguir continuar fazendo a sua própria comidinha, dele colocar a sua própria comida no prato, às vezes dele lavar ali uma roupa que seja uma roupa leve, né? Então a gente tenta manter ele com pequenas autonomias. Na época da minha bisavó, era uma coisa que ela queria muito, fazer comida. A comida dela, depois de um tempo, era ruim. Só que a gente tinha que comer e dizer que era gostosa.
E as outras coisas ela não fazia mais, não fazia comida, cuidava não lavava roupa, limpava a casa, ela não fazia mais isso porque eram serviços que demandavam muito. A gente deixava ela fazer a comida. Aí depois de um tempo, a gente deixava ela fazer só uma parte da comida, tipo fritar um bife, fazer uma carne moída, que ela amava fazer carne moída, coisas menores, né? O resto, arroz, feijão, a gente ia lá e fazia, né? Mas a gente sempre tentava deixar pequenas, né, partes da independência dela para o idoso não se sentir inútil, porque isso vai atingindo o psicológico dele. Então, ela assume, né, que o principal problema que pode afetar o idoso é sua capacidade funcional, evoluindo para enfermidade, estilo de vida, perda das habilidades físicas e mentais. Então, como eu estou falando, né, a capacidade funcional nada mais é do que a capacidade desse idoso dele se manter funcional dentro da sociedade, dentro da sua casa, dele fazer as suas práticas. A partir disso, quando ele vai perdendo essa capacidade funcional, seja por qualquer motivo, acontece essa questão dele entrar numa enfermidade, né, dele ficar doente, dele ir perdendo as habilidades físicas e mentais dele. Então, quando esse idoso, né, ele é portador de uma doença crônica, não significa que o idoso não possa realizar suas atividades com autonomia. A maioria dos idosos no Brasil é capaz de se autodeterminar. 40% dos indivíduos com mais de 65 anos precisam de auxílio. Eles não são dependentes, eles precisam de um auxílio, igual eu estava contando a história aqui para vocês. 10% são dependentes, são 100% dependentes que tem uma pessoa que faça umas coisas para eles, né? As diretrizes essenciais, né? Promoção do envelhecimento saudável, né? Nós promovemos. O que é promoção? Promoção é a gente promover práticas de envelhecimento saudável, ações de educação, ações de cuidado com a saúde desse idoso. Manutenção da capacidade funcional. Então, é obrigação da Política Nacional de Saúde do Idoso manter a capacidade funcional desse idoso. Políticas de capacidade, né? Por exemplo, tem lugares que vocês veem esses programas de atividade física para idosos, né? É uma das nossas políticas de manutenção da capacidade funcional, né? O idoso, ele joga bingo, né? Ele mantém a mente ativa, a audição ativa. Tem a questão de aqueles jogos, né? Baralho, dominó, né? Tem lugares que eles fazem jogo da memória, porque a gente continua trabalhando ali a mente daquele idoso, né? O físico também, sempre mantendo, porque, gente, se você não fizer essa questão, você não vai, em palavras chulas, vai entrevar, entendeu? A pessoa idosa, ela precisa sempre de estímulo, igual uma criança. Se a criança não tiver estímulo para andar, ela não vai andar. Se ela não tiver estímulo para falar, ela não vai falar, entendeu? Ela não tiver estímulo para estudar, né? Criança, a gente tem que estar sempre estimulando, comprando joguinhos, porque ela vai se desenvolver melhor na questão do estudo, igual o idoso. A diferença é que a gente precisa estar dando estímulo para a mente dele estar sempre funcional, tá? A assistência às necessidades de saúde do idoso, né? Tudo que é com relação à saúde do idoso, né? Nós temos que dar essa assistência. Reabilitação da capacidade funcional comprometida. Então, quando esse idoso ele já sofreu algum problema, por exemplo, ele sofreu uma queda, e a gente sabe que quedas em idosos elas são bem graves, né? Então, quando esse idoso, quando esse idoso sofre uma queda, uma lesão, nós temos que fazer a reabilitação. Então, existem vários programas de reabilitação para esses idosos, para que eles recuperem o máximo da capacidade funcional deles. Idosos, por exemplo, que sofreram, que têm Alzheimer, né? Tem políticas que vão e continuam cuidando da questão da mente, vai preparando a família para o cuidado, né? Então é uma coisa bem interessante. Nós temos capacitação de recursos humanos especializados, né? Recursos especializados para o tratamento desse idoso, apoio ao desenvolvimento de cuidados informais. Esse apoio ao desenvolvimento de cuidados informais são cuidadores, né, voluntários,
que tem dentro dos programas, né, que se disponibilizam para dar esse auxílio às famílias, né. Apoio a estudos e pesquisas, né, estudos e pesquisas para melhor ter qualidade na terceira idade. Promoção do envelhecimento saudável. É uma diretriz que pretende desenvolver ações que oriente os idosos e os indivíduos em processo de envelhecimento, habilidades funcionais, autonomia quanto aos hábitos saudáveis de vida. Então a gente quer promover o envelhecimento saudável, ele está ali no processo de envelhecimento e a gente quer o que? Ensiná-lo a envelhecer de forma saudável, com essas políticas, atividade física, boa alimentação, se manter sempre ativo, manter sempre sua autonomia. Essas são políticas de promoção de um envelhecimento saudável. A pessoa que está em processo de envelhecimento, trabalhar também o psicológico dela para ela entender que envelhecer é uma coisa saudável, é um processo natural. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que não aceitam o fato de estarem envelhecendo. E aí, isso afeta todo um processo psicológico, principalmente nas mulheres, na verdade. As mulheres, elas têm um problema com a idade, né? Eu não sei se as meninas que estão aqui comigo têm problema com a idade delas, eu espero que não. Mas eu digo que muitas mulheres têm esse problema com a idade. E aí, o que acontece? Eles têm esse problema, eles não se aceitam, começam a ter problemas psicológicos e aí não querem se cuidar e não vão ter um envelhecimento de forma saudável. Então, isso implica todo um processo mais duradouro. Então, as políticas, elas estão aí para isso, né? Tem psicólogo também que entra nesse processo do envelhecer, justamente para preparar essas pessoas para esse processo que está acontecendo. Então, promoção do envelhecimento saudável. Ele inclui hábitos alimentares, dieta balanceada, exercício físico, convivência social, né? Se manter ali no meio dos seus, porque algumas pessoas, quando envelhecem, elas começam a se afastar das pessoas, né? Se afastar de amizades. Claro que acontece o fato de que perdem muitos amigos, né? O ciclo de amizade é menor, né? Mas tem gente que não tem mais essa convivência social, não gosta mais de ir para os lugares, restaurantes, né? Ter atividades ocupacionais prazerosas, né? Colocar de forma que eles tenham essas atividades prazerosas, que façam eles se sentirem bem, né? Questão do tabagismo, né? Controlar esse fato do tabagismo, o alcoolismo também, né? É ideal que o idoso ele não fume, porque a gente sabe que o cigarro ele faz muito mal e as consequências, na verdade, dele vêm a longo prazo. Então, se você fumou na vida adulta, você vai colher as consequências na terceira idade, na fase idosa, né? E com relação à automedicação, né? Controlar esse processo de automedicação, porque a gente sabe que para idoso tudo eles tomam uma pílulinha, né? Tudo eles tomam um negocinho, tá? A importância de processos informativos e educativos continuados. Então, como eu disse, nós precisamos trabalhar em cima da informação nesse processo, educar esses idosos, tá? Tudo certo aí, gente? Estão me ouvindo com clareza? Ou não tem mais ninguém na sala? Sim. Ah, tá. Eu fico perguntando vez ou outra, porque eu acompanho aqui pelo celular, e aí eu vi, por exemplo, que a webcam deu uma travada. Aí eu fico receosa de ter travado tudo pra vocês, tá? Então, se ficar ruim, me avisem. Tá. Inserir essas diretrizes como processo educativo em todos os níveis do SUS. Como é que a gente vai inserir essas diretrizes que eu falei aqui pra vocês? Né? Como é que a gente vai trabalhar para educar essa população, né, em todos os níveis do SUS, seja em postinhos, URAPs, hospitais, centros de reabilitação, tudo. Então a gente trabalha como? Com cartilhas, folhetos, campanhas via rádio. Isso já é uma coisa que pode estar até ultrapassada. A gente trabalha com campanha nas redes sociais, campanhas na TV, né? São coisas que os idosos estão vendo. Redes sociais, eles estão entrando, então tem campanhas ligadas direto nas redes sociais para a qualidade de vida do idoso. Filmes, né?
E aqui nessa última, treinamento dos ACS, profissionais atuantes e família. Então tem que ter um treinamento para as agentes, né, de saúde da família, que são as ACS. Então tem que ter um treinamento para elas passarem essas informações nas visitas, porque as ACS, elas fazem visitas domiciliares para as pessoas ali da sua localização do centro de saúde, né, do postinho. E aí essas ACS, né, são responsáveis por avaliar como está a conduta, como esse idoso está sendo tratado, né? Aconteceu comigo, uma vez eu fui fazer visita domiciliar, já fiz visitas domiciliares, e aí a gente pegou só esses idosos que tinham problemas, né, comorbidades. A gente pegou idosos com hipertensão e tudo, e a gente foi na casa de uma idosinha, menino, a gente avaliou assim que não era um local propício para ela. Claro que ela só tinha aquela casa, né? A gente chegou lá na casa dela, era uma casinha de madeira, e aí ela era bem alta, né? Ela não era ali próximo, né, ao chão. Ela era muito alta. Então, e aí para subir na casa tinha uma tábua só, era um tijolo e uma tábua. Então você me imagina, uma senhora, eu acho que ela tinha uns 72 anos, se eu não me engano. Uma senhora de 72 anos. Ela já não estava muito bem, a saúde mental dela, tinha hora que ela tinha umas ausências. Então, uma senhora dessa idade, para subir em casa, ter um empecilho desse, uma hora ela ia ter uma queda, né? E nós, como pessoas que estávamos visitando profissionais atuantes, a gente avaliou que aquilo ali não era bom para ela. O que a gente vai fazer? Mandar ela se mudar? Não. Como profissionais da enfermagem, a gente tem que observar como que a família pode estar fazendo para melhorar essa entrada em casa. Então a gente conversou com a filha dela, né? Olha, isso aqui não é legal, porque uma hora sua mãe pode cair, né? Então vamos pensar em alguma forma de colocar aqui, fazer uma escadinha de madeira mesmo, né? Da forma que der. Porque a mulher subir num tijolo e levantar a perna e subir em casa, uma hora ela vai virar e vai cair. E a gente falou também, ela gostava de dar comida para os gatos da rua, e a casa dela era cheia de gatos. Só que esses gatos eram sujos e ela tinha muita alergia, ela tinha problemas respiratórios. A gente também não podia tirar isso dela, era a autonomia dela de ir lá colocar comidinha para os gatos, né? Então a gente trabalhou com a família com relação à alimentação. Ela estava sobrepeso, com muita gordura visceral, né? Ela estava também com deficiências de vitaminas, né? Ela tinha feito exames recentemente, se nós tivemos acesso. Então a gente entra, né, com a família e conversa, olha, ela precisa balancear mais essa alimentação. A pressão dela também não estava controlada. Então a gente fala, ó, ela precisa balancear essa alimentação. A gente precisa entrar com balanceamento, com frutas, verduras, e a gente passou mais ou menos, né, o que ela tinha que comer, a cada 3 horas que ela não estava comendo, ela fazia 2 refeições por dia. Então, ela estava com muito edema, porque ela não estava bebendo água. Então, tudo isso que a gente observou, nós entramos em contato com a família para melhorar esse âmbito para esse idoso ter uma velhice tranquila, tá? Então, nós como profissionais da enfermagem, esse é a nossa principal obrigação, né? De termos esse olhar e de cuidarmos da saúde dessa pessoa. As meninas que tiveram estágio comigo, eu passei isso para elas, né? A gente ter o cuidado com esse idoso, tratar ele bem, né? E observar ele como um todo, não é observar que ele vai lá para mim só para medir uma pressão, só para receber uma medicação. Eu tenho que olhar como é que ele tá de modo geral, né? Olha, essa pressão tá descontrolada. Ah, mas eu tomo meu remédio. Será que tá tomando certinho no horário, né? Será que tá tendo raiva em casa? Será que não tá tendo estresse? Como é que tá esse ambiente familiar? Então, tudo a gente tem que observar. Para a execução das diretrizes desta política na assistência à saúde do idoso, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, conta com as equipes de saúde da família, né? As equipes de saúde da família são as equipes dos postos de saúde. Rede básica de saúde, que são os postinhos, hospitais gerais e centros de referências à saúde do idoso, né? Nós temos aqui o Hospital do Idoso,
né, que fica lá na fundação. Então, nós temos todos esses âmbitos que eles trabalham juntamente conosco dentro das políticas, né, de atenção à saúde do idoso. Manutenção da capacidade funcional. Então, quais são as ações que vão fazer isso, né? As ações que visam a prevenção de perdas funcionais, elas são divididas em 2 níveis, né? Nós temos a prevenção de agravos à saúde. Como é que eu vou fazer a prevenção dos agravos à saúde? Eu vou prevenir que essa saúde venha a ter um agravo, que ele fique doente. Então, eu vou trabalhar com as imunizações. Tétano, vacinas para pneumonia, vacina da gripe, né, a vacina da Covid, que entrou agora. Então, isso é uma prevenção de agravos à saúde. Aí eu tenho uma detecção precoce. Eu vou detectar enfermidades não transmissíveis, danos sensoriais, que são danos na questão dos nervos, né, nos nervos cranianos, danos na questão de movimentação, percepção, né, isso são danos sensoriais. Risco de quedas, igual eu estava contando aqui para vocês desse caso, que nós detectamos precocemente o risco de uma queda, perdas cognitivas, déficits nutricionais, igual eu falei para vocês, a gente percebeu que estava havendo um déficit nutricional, avaliação de capacidades e habilidades funcionais, né? A gente vai avaliar a capacidade funcional desse idoso, dependendo de como ela está, né? Temos que criar formas dele continuar com a sua autonomia dentro das suas habilidades funcionais, se tiverem comprometidas. O isolamento social, né, para esse idoso não se isolar 100%. Reabilitação da capacidade funcional, né? Causas da dependência são evitáveis, em sua maioria, irreversíveis em muitos casos, através de técnicas de reabilitação física e mental instituídas precocemente. Então, a dependência desse idoso, ela pode ser evitada, né? Esse idoso participar daquela porcentagem que eu mostrei para vocês no começo da aula, a gente consegue evitar, né? Com políticas de reabilitação física, mental, igual eu falei para vocês, atividade física, joguinhos que mantêm a mente sempre funcionando, né? Disponibilização em todos os níveis, rede básica principalmente, de órteses e próteses. Então, o que são isso? Óculos, aparelhos auditivos, aquelas próteses para colocar a mão quando ele tem alguma lesão, né, nos membros, tem as próteses. Tem a questão da questão dos dentes também, né, que eles usam, a atadura, né, que chama as próteses dentárias também. Então, nós precisamos ter na rede básica disponível esse tipo de coisa. É claro, gente, que na prática, né, como muitos aqui passaram pela prática, a gente não vê isso com tanta frequência, né? A gente não vê essa disponibilidade de... Meu Deus, olha como seria maravilhoso se o SUS disponibilizasse a troca do óculos, né? Nós temos a consulta com o oftalmologista, tem todo o processo, algumas vezes o idoso até consegue, mas não é tão fácil como diz aqui na diretriz, né? Dentro da rede básica ele já está disponível esse óculos. Então imagina como seria maravilhoso, porque a gente sabe que tem o grau, né, para trocar, e o idoso ele tem que estar sempre trocando, porque começa a dor de cabeça, ele não enxerga e tudo mais, né? A visão fica comprometida com o tempo, né? Mas na prática, infelizmente, nós não temos isso. Quem sabe, né, um dia as coisas fiquem mais fáceis. Capacitação dos recursos humanos especializados, né? A nossa capacitação de pessoal, capacitar a equipe de saúde que vai cuidar desse idoso, porque não adianta nada eu ir cuidar do idoso e não saber nem o que é, como é que eu vou fazer, né? Essa disciplina é uma capacitação para vocês. Capacitação para vocês saberem o que diz as diretrizes, para vocês saberem o que fazer quando chegarem o atendimento ao idoso. Então, a capacitação para esse pessoal, para o planejamento e coordenação, articulados por instituições de ensino, para viabilizar as ações de saúde dentro das políticas nacionais. Então, a gente precisa saber quais são essas políticas nacionais para a gente poder se basear nelas. Apoio ao desenvolvimento de cuidados informais, né? Os sistemas formais de cuidados são integrados por profissionais e instituição como forma de prestação de serviço.
Então, dentro aí nós temos os hospitais, né, os centros de saúde, hospitais particulares conveniados, né? Esses são os sistemas formais. Agora nós temos os cuidados informais, né, que são constituídos por pessoas da família, amigos, vizinhos e mulheres que trabalham de forma voluntária, igual eu falei para vocês lá atrás, né? Mulheres que trabalham de forma voluntária para suprir a capacidade funcional de seu idoso, né? Então, dentro dessa rede de cuidado, tem os vizinhos, tem os amigos, todo mundo que ajuda o cuidado com esse idoso faz parte do sistema informal. E apoio aos estudos e pesquisas, né? Estudos sobre orientações e cuidados aos idosos, altas hospitalares e diferentes alternativas de assistência domiciliar e informações básicas sobre geriatria, gerontologia para todos os profissionais de todas as especialidades. Então, igual eu falei, antes da gente ir atrás de cuidar de idosos, nós precisamos entender o que acontece com esses idosos. Por isso que nós precisamos de apoio, né? Novos estudos sobre formas de envelhecer de forma saudável. Hoje em dia, existem N pesquisas, né? Graças a Deus, existem várias e várias pesquisas, né, que falam sobre essa questão do envelhecimento, o que acontece nas células, o que acontece no cérebro, na corrente sanguínea dos idosos. Isso foi muito estudado. A gente só sabe hoje o que acontece dentro do organismo graças a esse apoio de estudo e pesquisa, né? Que eles foram lá atrás de saber como que funcionava, por que as células se desgastavam, o que acontece com a pele, que ela vai perdendo a elasticidade, isso é falta de elastina, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo melanina, por isso que o cabelo vai ficando branco, né? Os pelos, eles já não pigmentam tanto, os pelos também já não crescem da forma que crescem quando a gente está adulto. Então, tudo isso foram pesquisas, e as pesquisas continuam, né? E agora, principalmente com essa questão do Covid, né? Muitos idosos foram acometidos, então vão surgir pesquisas para a gente tentar ter qualidade desses idosos pós-Covid, porque a gente sabe que pós-Covid houveram bastante comprometimentos e há pessoas que vão levar essas sequelas pelo resto da vida. Então nós precisamos encontrar formas desses idosos terem uma qualidade de vida. O Covid, saiu uma pesquisa até esse final de semana, que o Covid, ele diminuiu 3 anos da nossa expectativa de vida no Brasil, né? 3 anos, gente, nós perdemos 3 anos de expectativa de vida por causa do Covid. Por que a gente perdeu 3 anos por conta do Covid? Porque morreu muita gente? Não, porque a nossa qualidade de vida diminuiu. Boa parte da população, ele contraiu o vírus da Covid. E o vírus da Covid, ele é um vírus... Ai, meu Deus, esqueci. Eu até estava falando disso ontem, eu esqueci a palavra. Ele é um vírus que ele se aproveita do que está oportunista. Ele é um vírus que ele aproveita da fraqueza do seu corpo. E ele deixa sequelas ali no seu corpo. Ele deixa o corpo frágil. Ele compromete o sistema circulatório. Então, tem pessoas que estão ficando com arritmias cardíacas, né? O que é arritmia? Para quem está aí acordado, bora dar uma acordada. O que é arritmia, gente? Termo técnico, hein? As pessoas pós-Covid ficaram com arritmia. O que é arritmia? Arritmia. Ninguém. Coração acelerado, né? Quando o coração fica batendo rápido demais. Isso mesmo, Thalia. Thalia tá acordada, prestando atenção. Tá. Arritmia cardíaca. Arritmia cardíaca, isso mesmo. Então, muitas pessoas ficaram com arritmia cardíaca pós-Covid. Isso significa que o coração, ele está trabalhando de forma intensa, né, e incessante. Então, vai chegar um momento que esse coração, ele vai cansar. E aí vem todos os nossos problemas, né? Então, por isso que a nossa expectativa de vida foi diminuída. Agora, as nossas pesquisas vão ser voltadas para termos qualidade de vida pós-Covid, gente. Então, é bem sério. A atenção básica e o idoso. Então,
Promoção da saúde do idoso. O que a atenção básica faz para isso, né? A capacidade, né? Na atenção básica nós temos a capacidade de identificar os fatores determinantes da qualidade de vida da pessoa idosa em seu contexto familiar e social, bem como compreender o sentido da responsabilização compartilhada como, como base para o desenvolvimento das ações que contribuem para o alcance de uma vida saudável. Então, igual eu dei o exemplo para vocês, a gente vai detectar os fatores determinantes dessa saúde. Quais são os fatores que vão estar deixando o meu idoso doente dentro do contexto familiar, do contexto social, do contexto de vida dele. Tudo para que ele tenha uma velhice saudável. Promoção e monitoramento das doenças prevalentes na população idosa. É a capacidade para desenvolver ações de caráter individual e coletiva, visando a prevenção específica e o monitoramento das doenças prevalentes na população idosa. Então, diabetes e hipertensão, né? Nós vamos detectar quando esse paciente ele está próximo a uma pré-diabetes ou uma pré-hipertensão e caso, né, nós vamos entrar com recursos para evitar que ele adquira a diabetes e a hipertensão. Caso aconteça dele adquirir a diabetes e a hipertensão, nós vamos fazer, né, o controle, né, monitorar essas doenças. Identificação de agravos e recuperação da saúde do idoso. Capacidade para desenvolver ações de caráter individual e coletiva, visando a prevenção específica, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado dos principais problemas da pessoa idosa. Então, diagnóstico precoce, né? Por isso que tem todo esse cuidado com o paciente, por exemplo, quando ele chega pra gente com pressão alta, quando é um idoso, vocês percebem, vocês passaram por estágio que a gente já fica de olho aberto, né? Não é mandar para casa o paciente que está com a pressão 14/8, 15/8. A gente já fica de olho mais aberto. Por quê? Porque a gente já tem que ficar de olho se esse paciente está adquirindo uma pré-hipertensão. A gente já tem que fazer um encaminhamento dele para o médico. Algumas meninas que passaram por estágio comigo lá no Hiperdia viram, né, a nossa conduta. Quando o paciente chegava com a pressão muito alta, a gente já ia para encaminhar para o médico. Então, por quê? Porque ele precisa dessa atenção maior, justamente para que a gente evite que esse paciente tenha um agravo, ou que ele, Deus me livre, infarte e venha a falecer. Aspectos geriátricos na avaliação do idoso. É definido como um processo diagnóstico multidimensional. Então, multidimensional significa que a gente olha como um todo. É multidimensional. A gente olha para todo dimensionamento. A gente olha para todo o dimensionamento desse idoso. Tudo que deve estar ao redor dele, a família, a alimentação, o psicológico, tudo, né? E habitualmente é interdisciplinar. Interdisciplinar é quando a gente coloca outras profissões dentro. Então a gente entra com psicólogo, a gente entra com fisioterapeuta, a gente entra com enfermeira, a gente entra com técnico, com médico. É uma equipe bem grande para quantificar o idoso sobre o ponto de vista médico, psicossocial e a capacitação de problemas funcionais, com o objetivo de formular um plano terapêutico e acompanhamento a longo prazo. Então a gente avalia esse idoso, as doenças que ele pode estar adquirindo, as doenças que ele já tem. Eu já chamo toda uma equipe para estar cuidando dele, né? Esse idoso, ele passa por psicólogo, ele passa por fisioterapia, né? Todo esse processo, e para a gente montar um plano terapêutico para acompanhar ele de forma a longo prazo, né? Para ele ter uma qualidade de vida e de velhice, né? Então, o atendimento ao idoso, ele não é só feito por nós, da enfermagem, né? O idoso, ele precisa estar sendo acompanhado principalmente por um profissional de educação física, fisioterapeuta, né? Às vezes ele tem uma lesão, precisa se reabilitar, entra fisioterapeuta. Ah, não, eu preciso trabalhar na prevenção de hipertensão ou prevenção da questão das articulações haver um atrofiamento. Como é que eu vou fazer essa prevenção? Atividade física de baixa intensidade. Então eu vou passar ele para
a atividade física para o profissional de educação física, né? É um dos projetos que eu gostaria muito de botar para andar, principalmente hoje lá no Barral, lá no Hiperdia, né? O pessoal que passou por lá viu que o setor do Hiperdia, ele é um pouco... sofre problemas, né? E aí eu gostaria muito de colocar dentro do setor do Hiperdia, porque o Hiperdia, ele é uma porta de entrada, querendo ou não. É uma porta de entrada para todos os pacientes, né? Principalmente os pacientes idosos, porque são os pacientes que estão mais propensos ali a terem diabetes e hipertensão. E aí eu gostaria muito de implementar essa questão do atendimento interdisciplinar, que a gente pudesse encaminhar esse idoso, por exemplo, um psicólogo, né? Porque a gente tá ali, ele chega com a pressão muito alta, aí tu pergunta, tá tudo bem? Tomou o remédio? Ele fala, não tomei, não sei o quê. Aí tu pergunta, só teve uma raiva? Tá tendo raiva esses dias? Tô tendo muita raiva, tô tendo... Eles chegam, eles falam logo assim, não é nem raiva, é preocupação. Ah, tô tendo muita preocupação, não sei o quê. Então, além da gente avaliar e conversar com ele, que também é a nossa obrigação, né? Conversar com eles, mostrar um ambiente que ele possa se sentir confortável, a gente pode estar encaminhando para outros profissionais, atividade física, que esses idosos tivessem acesso fácil à atividade física, né? Tem gente que vai para posto só para passear, que eles fossem para o posto só para passear e para fazer uma atividadezinha física, eu acho que ficaria uma coisa bem interessante e a gente teria, evitaria essa questão deles chegarem a um certo momento da vida que eles não conseguirem nem se locomover, andar. O idoso, ele fica desse jeito porque as articulações ficam desgastadas. Então, é um processo, né, que a gente precisa estar sempre colocando ele para se movimentar. O princípio básico, né? Princípios básicos. Pela complexibilidade de seus problemas, os idosos necessitam de uma abordagem diagnóstica e terapêutica especial. Igual eu estava falando para você, tem que ter um olhar diferente e tem que ser uma abordagem especial. Nos idosos existe uma alta prevalência de doenças, disfunções e dependências reversíveis não reconhecidas. Então eles têm várias dependências que a gente consegue reverter, igual o exemplo que eu estava dando para vocês da atividade física. Na integração entre as esferas físicas, psicológica e social, resulta na avaliação funcional, que expressa a capacidade de viver independente do seu meio, apesar de suas limitações. Então eles conseguem, né, apesar de estarem com problemas, né, físicos, doenças ou psicológicas, eles conseguem viver de forma com uma qualidade boa, né, independente das suas limitações. O que acontece muito com os idosos que perderam membros, né, mesmo com a sua disfunção, né, com a sua limitação, ele consegue viver muito bem. E aí, com base nisso tudo, todo esse cuidado, nós temos o aumento da sobrevida, redução de custos, né? Por que a redução de custos? Porque entra aqui, ó, melhora no diagnóstico e a redução da hospitalização e institucionalização. Por quê? Porque se esse idoso é bem tratado, se a gente tem uma prevenção, se a gente consegue descobrir cedo as doenças dele, o que acontece? Ele fica menos tempo internado, né? Ele fica menos tempo internado. Ele fica ali, a gente rapidamente consegue descobrir a doença dele e todo esse processo. Então, o SUS vai gastar menos dinheiro com ele, porque por dia, a internação de um idoso, gente, é porque eu não lembro mais ou menos quanto é que eu até vi quanto que está custando, mas é muito caro manter um idoso hoje dentro de um hospital, porque eles demandam muitos cuidados, eles demandam muitos profissionais, então o custo aumenta demais, né? Então a gente tem a redução de uso de medicamentos, por quê? Porque a gente vai tratar os problemas antes deles surgirem. Então esse idoso não precisa se automedicar, ele não precisa de muitos medicamentos, né? A gente tem a manutenção da função cognitiva e capacidade funcional, né? O uso racional dos serviços de suporte, que são os postos. Ele não precisa viver lá no posto de saúde, se desgastando os profissionais, porque ele já vai ter uma rede de apoio, ele já vai ter uma qualidade de saúde melhor, entenderam? Então ele não vai precisar se desgastar tanto. E a melhora da qualidade de vida desse idoso, né? A melhora da qualidade de vida dele, por causa de todos esses fatores, né? O idoso frágil.
Então, o que é o idoso frágil? É um grupo de idosos que tem o risco de dependência, institucionalização. Institucionalização é quando ele é dependente ali da instituição, né, do posto de saúde, do hospital, né, ele está sempre ali, ele vive ali. Quem passou por posto de saúde sabe que eles passam o dia todo o que Deus dá lá. É um idoso que tem risco de queda, ele tem risco de doenças agudas, ele já tem doenças agudas, ele já passou por hospitalização, né? Ele tem recuperação lenta e risco de mortalidade, né? Aquele idoso que já está bem debilitado, que tem uma mortalidade, né, aumentada. As características dele: a idade avançada, presença desses idosos de risco, tá? As características dele são idade avançada, presença de múltiplos e complexos problemas médicos e de enfermagem, né? Os problemas de enfermagem, eles giram em torno de problemas de cuidado, o que é lesão por pressão, né? Paciente com ferida, né? Paciente que usa sonda, essas coisas são problemas de enfermagem. Alteração no equilíbrio e marcha, ele já não consegue se equilibrar, ele já não consegue andar de uma forma correta. Déficit cognitivo, o cognitivo dele, a mente dele já não funciona com a mesma qualidade que funcionava antes. Incontinência, que é a incontinência urinária, né? Problemas urinários, depressão, problemas psicológicos, incapacidade adquirida recentemente. Recentemente ele sofreu uma lesão, ele sofreu uma queda, um problema que deixou ele incapaz de fazer suas próprias atividades, como ele fazia antes. Então, ele vai começar a adquirir outros problemas provenientes dessa incapacidade, problemas psicológicos, né? Problemas, pode vir a adquirir problemas reais, enfermidades, doenças, o sistema imunológico começa a cair, decair mais ainda, né? Então tem todo esse processo. Aqui, gente, são as referências do qual eu tirei, tá? A nossa aula de hoje. E é isso. A nossa primeira aula está concluída.